começando a terceira temporada do programa Humanos por Direito. No nosso programa, nós vamos conversar com a professora coordenadora do curso de jornalismo, Fabiana Iser, e nós vamos conversar sobre comunicação comunitária. Professora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, João, de estar aqui para falar desse tema tão importante para nós, né? Exatamente. A gente já começa esclarecendo a quem está nos assistindo o que é a comunicação comunitária. A comunicação comunitária, ela é um tipo de comunicação que é feita pela própria comunidade e para o consumo dela mesma, né? Então não é uma comunicação como os meios de comunicação que as pessoas conhecem e fazem tradicionalmente, que é essa comunicação que é feita para milhões de pessoas, milhares, né? Para toda uma cidade, por exemplo. É uma comunicação que é mais localizada, num bairro, num condomínio, em algum lugar mais fechado, em que as pessoas possam realizar a sua própria comunicação para poder discutir as suas questões, né, as suas questões locais. Até pode ser num município, né, num bairro maior, por exemplo. Mas é uma comunicação que é feita por elas mesmas. Então não é um veículo de comunicação que se institui, que se estabelece naquele local, feito por outros, né, por jornalistas, por exemplo. E sim, veículos que são feitos pela própria comunidade. Exatamente. Dentro desse assunto que envolve a comunidade, a comunicação comunitária leva muito engajamento, né? Envolvimento das pessoas, envolvimento social, né? Ela precisa desse engajamento para poder acontecer, né? Na verdade, a comunicação comunitária, justamente pela natureza dela, de ter uma produção que é própria da comunidade, a comunidade ela tem que querer, tem que acreditar nisso, né, nesse processo todo de comunicação e tem que fazer, porque na verdade só com engajamento é que as pessoas efetivamente vão produzir a sua própria comunicação. Só que o que tem por trás disso, né, João? A gente tem que pensar que a comunicação comunitária ela é um instrumento de cidadania, de construção coletiva. Então, as pessoas elas têm que entender a importância de realizar essa comunicação para efetivamente fazê-la, né, no cotidiano. Porque como ela demanda engajamento, demanda tempo e não tem recursos, ela realmente precisa de pessoas que acreditem, que queiram fazer. Não é todo mundo que faz isso, né? Então, na verdade, tem que se primeiro entender o propósito. Na prestação de serviço também. Né? Com certeza, a prestação de serviços, de discutir as questões que são importantes para aquele local, né? Então, por exemplo, tem que entender que é a partir disso que se constrói uma cidadania de um bairro todo, né? Daquelas pessoas que habitam ali, né? A partir disso que as pessoas defendem os seus direitos, defendem as suas questões, né? Então, a comunicação comunitária, na verdade, ela abre todo um leque de opções que a mídia hoje não nos dá, né? Ela é algo assim que, nascendo na própria comunidade, a comunidade ela tem liberdade de produção, liberdade para discutir questões, para debater os temas, né? Para também exigir solução dos órgãos públicos ou de quem quer que seja, né? Na verdade, ela acaba se unindo mais. É um instrumento de mobilização social. Exatamente. E dentro desses pressupostos de engajamento, envolvimento social, como você observa os direitos humanos dentro da comunicação comunitária? Olha, é fundamental, na verdade, né? Porque a comunicação comunitária, como eu já vinha, então, construindo essa fala, ela vai conferir ao indivíduo, né, essa questão da cidadania. Então, isso por si só já é um direito que é primordial da gente. E a questão da própria comunicação, que é um direito também, um direito do indivíduo expor suas ideias, discutir a sua opinião, né, poder ter liberdade para isso e ter espaço. Porque, na verdade, o que acontece hoje? Se a gente pensar em termos de comunicação midiática, nos veículos a gente não tem muito espaço. Mesmo que o veículo defenda questões da sociedade, né, tenha sua função social, o jornalismo trabalha com isso também, mesmo assim, ele não tem um espaço aberto para que a pessoa vá lá e possa falar o que bem entender, assim, digamos, discutir algo que ela considera importante, né? Então, mesmo os veículos que são comunitários, como o caso das rádios comunitárias que têm concessão comunitária, elas dependem de uma programação, de uma organização. Então, nem sempre elas têm toda a disponibilidade de tempo que as pessoas precisam, né? Então, na verdade, o veículo comunitário, quando ele nasce na comunidade, ele confere a essa comunidade esse espaço de fala, né? Que é um espaço primordial de comunicação, então, que envolve a questão dos direitos humanos diretamente, que é a possibilidade que você tem, que o indivíduo tem, então, de colocar, né, de falar, expor as suas opiniões, poder também compartilhar com a sua comunidade, com outras comunidades essa opinião, para daqui a pouco formar outras opiniões, discutir os assuntos, aprofundar os assuntos e também trabalhar assuntos que talvez interessem mais para ele do que aquela notícia do cotidiano, assim. Então, o assunto que é ligado à cultura, que é ligado à utilidade pública, como você dizia, né, o assunto que envolve educação,
principalmente a questão de educação, que isso é outra questão que envolve os direitos humanos e que a comunicação comunitária trabalha, né? Então, na verdade, o leque aí é imenso. A comunicação comunitária ela é libertadora, porque ela possibilita que a comunidade realize sua própria comunicação como bem entender. Então, a partir do momento que a comunidade se une e entende a importância desse tipo de comunicação, realmente só se tem benefícios, né? Óbvio que o trabalho é voluntário, é gratuito, né? Não se tem um lucro com isso, mas o grande lucro, digamos assim, o ganho, é justamente a visibilidade dos seus problemas, das suas questões mais internas, locais e que não são discutidas em outros espaços, né? Então, o ganho é mobilização social, é cidadania. 2 questionamentos. O primeiro, quais seriam os veículos, os meios de comunicação que podem ser inseridos como comunicação comunitária? E na sequência, de que forma esses veículos, esses meios de comunicação comunitária podem ajudar a promover, a propagar a defesa dos direitos humanos? Os veículos de comunicação comunitária, na verdade, é bastante amplo, né? Porque pode ser qualquer tipo de veículo de comunicação, então que ajude as pessoas a se comunicarem com as demais e que possa ser feito pela comunidade. Então, por exemplo, os mais tradicionais em termos de concessão é TV e rádio, que existem as TVs comunitárias por concessão pública, canais a cabo, né? E as rádios comunitárias. E as cidades, a maioria tem já a sua rádio comunitária. Só que, na verdade, como eu dizia, então são espaços que nem sempre tem aquela participação da comunidade efetiva como deveriam ter, né? Então, a partir disso, o que a gente pensa como meio? Um jornal mural, né? Um mural que está lá num lugar da comunidade que possa ser visto por todos e também que todos possam participar colocando informações. Um informativo impresso, né? Alguma coisa que circule eventualmente, mas que possa levar as informações da comunidade. Algo que é muito legal, que é a fanzine, que seria uma revista artesanal, que a comunidade faz, né, constrói junto e depois pode tirar xerox e distribuir, né, tirar cópias e distribuir. Aí nós temos hoje a internet, que auxilia muito, então, num local onde as pessoas têm acesso à internet, dá para se fazer um blog, por exemplo, né, uma página mesmo em redes sociais, para a comunidade poder discutir as suas questões nos grupos de discussão que aí fazem parte das redes sociais. Então aí tem uma série de, fora isso, né, outras, rádio post é uma coisa muito conhecida porque seria um tipo de sistema de som que você instala né, alto-falantes na comunidade e aí as pessoas podem divulgar suas notícias. Então uma vez por semana vai lá a rádio post, tem a sua atuação, né. Fora isso, o que mais? TV de rua é outra coisa que se faz muito. Como é que se faz uma TV de rua? Ou tu coloca um aparelho de TV mesmo, ou coloca um telão, né? E aí tu consegue exibir ali, por exemplo, um documentário, algum outro vídeo que as pessoas não tenham acesso por uma via normal, mas que ali podem ter acesso, você pode chamar as pessoas para assistir e depois discutir isso, né? O que acontece? Isso é aprofundamento, isso é conhecimento, que é o que a comunicação comunitária também quer, né? Ela não quer simplesmente divulgação de notícias. Debater também, né? Ela não quer aquela divulgação assim como a mídia tradicional quer. Ela quer debater, né? E aí me parece que a questão dos direitos humanos, respondendo a tua segunda pergunta, ela fica bastante contemplada nisso. Porque a partir do momento que a pessoa, além de se apropriar, né, ter um espaço de fala, conseguir debater sobre questões, aprofundar o seu conhecimento, e isso vai dar para ela também um outro olhar sobre a vida, sobre a sociedade, né, sobre outras questões que envolvem os direitos humanos. Então, me parece que eles são totalmente contemplados nessa proposta de comunicação comunitária. O que talvez falte ainda é a comunidade, de modo geral, a sociedade, conhecer isso, se apropriar disso. Porque muita gente pensa que comunicação comunitária é voltada para comunidades pobres, por exemplo. Mas não, ela é voltada para qualquer comunidade. Com certeza uma comunidade que tenha menos recursos financeiros, por exemplo, é uma comunidade que vai se beneficiar muito dessa comunicação, porque ela talvez não detém recursos para fazer outros tipos de comunicação. Mas, de modo geral, a comunicação comunitária ela é voltada para qualquer público, né? E é uma comunicação que todos podem fazer, não é o outro, sou eu. Né? Construção da cidadania como um todo. Como um todo. Então, sou eu, é o meu bairro, né? É o meu condomínio, é a minha escola, é a minha comunidade. Né? A minha comunidade, seja ela de qual contexto for, a minha igreja. Né? Então, em qualquer lugar eu posso desempenhar minha comunicação comunitária. E realmente, então não é algo que está distante da gente, é uma coisa que está próximo. Né? O que a gente tem tentado fazer aqui no curso de jornalismo, através da disciplina de comunicação comunitária, é justamente levar esse conhecimento para as pessoas. Porque as pessoas, como eu já dizia, né, elas não
não necessariamente sabem que podem fazer isso. Então a gente tenta levar um pouco disso para que as pessoas possam efetivamente ficarem instigadas, né, ficarem com vontade de desenvolver isso nas comunidades, em todos os contextos. Existe o desejo de criar um veículo de comunicação comunitário, com um olhar comunitário. Como fazer para não tornar esse desejo passageiro? Para que não seja momentâneo, para que esse veículo e essa pessoa possa continuar com o seu trabalho voluntário dentro da comunicação comunitária? Eu penso que o primeiro passo é a organização da comunidade, né? Não precisa necessariamente ser uma associação, mas uma organização de pessoas que se proponham, né? Que sentem, conversem, vejam o que querem para elas mesmas e para a sua comunidade e possam se propor a fazer um trabalho. A partir daí tem que ter, sim, um planejamento, né? De pensar o que então vai ser efetivo, e me parece que para não desistir, na minha opinião, é muito a questão da periodicidade também, né, João? Porque, por exemplo, a pessoa ela faz uma zine, que é essa revista artesanal. Então ela faz a distribuição. De repente vai ser uma única iniciativa isolada que nunca mais vai ter uma continuidade. Não, né? Para continuar com um veículo, que seja uma mesma zine ou de repente um outro veículo naquela comunidade que possa complementar aquela comunicação, tem que ter um plano de ação, digamos assim. A comunidade ela tem que pensar naquilo de uma maneira séria, uma maneira de construção mesmo, né? Então, por mais que seja algo voluntário, não é algo como hobby que acontece assim, que a pessoa, quando pode, então vai lá fazer. Não, na verdade tem que haver um compromisso, né? E a partir do compromisso que vem já do engajamento, da posição da pessoa de se engajar nessa causa, então acho que a periodicidade ajuda muito, porque aí a pessoa sabe, olha, nesse mês eu vou ter esse veículo, no mês que vem eu vou ter uma outra movimentação na minha comunidade, e isso vai gerando também a vontade das pessoas em participar, vai ganhando visibilidade, as pessoas vão enxergando, né? Daqui a pouco estão querendo também produzir informação, que isso que é o bacana da comunicação comunitária, não fechar num pequeno grupo só que produza. Claro que um grupo tem que iniciar, né? Tem que ser o motivador ali, o grupo que vai talvez organizar dentro da comunidade, mas que todos possam ter acesso, né? Que eu queira chegar lá, colocar uma informação, que eu queira discutir um tema, que eu queira sugerir, que isso seja aberto, né? E que as pessoas possam construir em conjunto, isso que é o legal, né? Que ela possa ter voz também, né? Para todos terem voz, esse é o objetivo, né? Como que é possível fazer com que as pessoas, logicamente, entendam que na comunicação comunitária não é apenas para comunidades carentes, né? Como a senhora já havia dito, mas para que esse desejo persista, continue e que não seja um desafio para ela? Porque hoje a geração de veículos e de conteúdo comunitário é um desafio para muitas pessoas, né? Como fazer com que isso não seja um desafio? Isso passa pelo que a pessoa quer mesmo, né? Eu acho que pelo modo de vida, pelo que ela acredita em termos da sua vivência, né? Porque ela é desafiadora nesse sentido para a sociedade, porque fazer comunicação comunitária, então, requer essa vontade, esse engajamento, esse querer coletivo, né? Tu querer ajudar também o outro, pensar na construção do coletivo. E aí, esse já é um desafio, digamos assim. Então, para que ela não seja tão desafiadora, no sentido de ser mais fácil de produzir, de fazer, né? Mais palpável, assim, para a comunidade, eu entendo que passa por já esse primeiro momento. Se a pessoa quer, ela acaba se tornando um prazer, acaba se tornando algo que ela vai acontecer de uma maneira bem satisfatória, né? Então, passa pela vontade. É uma coisa que não necessariamente tu consiga despertar tanto no outro. Talvez com exemplo, sim, a gente desperte, né? Consegue mobilizar a comunidade. Mas tem que ter alguém lá que tenha essa vontade, que tenha essa primeira ação, né? Para que realmente aconteça de uma forma prazerosa, uma forma bacana, assim, que todo mundo possa se envolver e que seja uma coisa boa para todos, e não um fardo lá, mais algo que tem que ser produzido e que daqui a pouco não está sendo legal, não está gerando o que se quer, que é o debate, que é o aprofundamento, que é o conhecimento, que é a cultura, né? Então, realmente, olha, passa pelo posicionamento dos indivíduos, né, das pessoas. Então, tem pessoas que têm um posicionamento mais voltado para isso, para essas questões, tem outras pessoas que não. Então, na verdade, quem gosta disso, acho que deveria se despertar, né, para esse tipo de questão. Porque aí sim, acho que a gente conseguiria disseminar mais nas comunidades. Teve uma vez que nós fizemos um encontro com algumas comunidades aqui de Cruz Alta, e um representante de uma comunidade, ele me disse isso. Eu disse, mas qual é o desafio que o senhor acha que é maior? Né? E ele me disse, olha, o maior é envolver as pessoas. Porque eu tenho vontade, mas eu sozinho não tenho como fazer.
Então, o meu desafio maior é conseguir que as pessoas queiram, que as pessoas se envolvam, né, e tenham vontade de produzir. Então, João, isso tudo passa pelo entendimento do processo, de entender o ganho disso. O ganho é justamente a questão da educação, da cidadania, né, do conhecimento, que é muito maior, né, você trabalhando com esse tipo de veículo, e especialmente do espaço de fala, que é uma coisa que é tão cara hoje, né, em razão de pensar que já não se tem muito espaço de fala. A gente pode até pensar que as redes sociais, elas nos dão bastante espaço de fala, mas são falas soltas, né, elas não são falas coletivas. Sem profundidade, né? Muitas vezes sem profundidade, mas também solta. É você falando, eu falando, entende pra quem, né? Agora, a comunicação comunitária, ela não quer isso, ela não quer um monte de gente falando pra ninguém. Ela quer uma mobilização coletiva, né? Ela quer algo que realmente dê resultado. Então, não é simplesmente uma pessoa falando, mas uma pessoa podendo discutir efetivamente os assuntos, podendo fazer com que aquela comunidade evolua nas suas questões, né? Evolua na sua cidadania, na sua mobilização para a conquista de algumas coisas que a comunidade precisa, né? Então, ela tem todo um outro viés, ela tem algo muito maior ali. Então, para isso, você precisa de gente engajada, gente que queira isso, né? Que pense no coletivo e aí que consiga, a partir do seu exemplo, que não é uma pessoa sozinha que vai fazer, então, a partir do seu exemplo, construir isso com as demais pessoas, né? É meio que assim, ó, se desacomodar. A gente, me parece que em função da própria internet, a gente é muito acomodado. A gente faz a nossa comunicação, a gente tá dentro de casa, tá se comunicando com o mundo. Então aí tu muitas vezes pode pensar, mas para que eu quero me comunicar aqui com o meu local se eu tô me comunicando com o mundo? Mas não, né? As tuas questões passam pelo local. Então, é importante que a gente conheça o nosso local e consiga efetivamente fazer com que essa voz, essa fala, resulte em conquistas para essa localidade, para essa comunidade. E que é esse o propósito. Se for só para falar sozinho, então tem as redes sociais para se falar sozinho. Se expressar, para se expressar, né? Isso a gente tem hoje em dia. Agora, como mobilizar uma comunidade? Aí que é o desafio da comunicação comunitária. E olhando essa questão da comunicação comunitária hoje no Brasil, na situação do Brasil e podemos dizer do mundo também, tem uma frase que diz o seguinte: a obrigação de produzir aliena a paixão de criar. Podemos utilizar essa frase para poder dizer aquela paixão que a senhora citava antes de criar não apenas conteúdos vazios, mas debates profundos, para finalizar. Que na verdade, realmente a gente tem que pensar nessa comunicação como algo que é muito maior, né? Então eu acho que isso sim, ela tem que vir com outro propósito, né? Não necessariamente apenas da produção em si, por si, para divulgação, mas ela tem que vir com algo maior e que a comunidade vislumbre o seu resultado, né? Então, acho que é isso que vai conseguir fazer com que as pessoas efetivamente produzam, né? No Brasil, a gente tem uma gama aí de veículos comunitários, tem muita coisa acontecendo que as pessoas nem veem, mas porque está lá na localidade. Eu acho que é esse que é o grande ganho, né? Que são as comunidades começando a se comunicar melhor. E a comunicação comunitária quer isso. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A oportunidade. E nós ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau.